Talvez você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, porque você viu algum vídeo meu que viralizou por conta da prótese e a maior curiosidade da sua vida atual seja o motivo de eu ser amputada. Eu vou te contar, mas eu queria começar me apresentando primeiro para você entender que eu tenho uma história. Eu me sinto na necessidade de me apresentar de fato para vocês. Eu vou gravar minha maquiagem do dia a dia para vocês um pouquinho mais elaborada, porque hoje eu vou fazer o meu primeiro ensaio de fotos de casal, tá? E vou botar ele aqui bem completo, porque lá no Instagram eu posto todo repicado e cortadinho, e aqui eu vou fazer o passo a passo, bem com calma, para ninguém errar. Enquanto isso, vou aproveitar para falar um pouco de mim para vocês, já que vocês aqui me conhecem só um pouquinho do que eu posto lá no Instagram e no TikTok. Fechou? Primeiríssima coisa, hidratação. Você toma água? Não? Então passa um creme que hidrata bem sua pele, porque senão sua pele vai ficar um caco. Ah, mas daí eu não preciso tomar água? Precisa, mas assim pelo menos a maquiagem vai ficar boa. Eu adoro usar esses aqui que são toques secos da Garnier, eu tenho todos os potinhos. Hidrata bem essa pele pra base não ficar craquelada. E inclusive, deixa eu mostrar de novo. Esse aqui que eu uso, o toque seco, ele tem esse aqui e tem esse aqui, que são os que eu mais uso, esse aqui tá acabando. Eles deixam a pele bem sequinha mesmo, então não fica oleoso. Quem tem essa área T aqui mais oleosa, a maquiagem segura mais tempo. Lógico que espera o hidratante secar, né? Não vai vir com a base aqui em cima da cara molhada, que daí vai virar uma meleca. Se você não tiver mãos gigantes, você pode se abanar com papel também ou com leque. No meu dia a dia, eu não uso maquiagem todos os dias, mas sempre que eu uso, ou eu uso corretivo, contorno, pó e alguma coisinha no olho com um bocão, ou eu acrescento a base. Eu não uso a base sempre, porque eu sinto que a minha pele vai ficando bem acneica conforme eu vou usando base direto. Ah, mas é só usar outra base. Eu gosto dessa, tá, né? Eu vou me apresentar pra vocês. Eu sou a Carol, crio conteúdo no Instagram e no TikTok desde 2020. Já tem uma longa jornada que tá acontecendo. Eu nunca fui muito encantada por YouTube, até porque são conteúdos muito extensos. O meu celular é bem ruim pra gravar, então eu sempre posterguei isso. Mas eu comecei a repostar alguns Reels aqui e de repente eu tô aí com quase 8.000 seguidores, então eu me sinto na necessidade de me apresentar de fato pra vocês. Eu crio conteúdo sobre moda, acessibilidade, faço umas piadocas, adoro fazer uma piadoca, principalmente as de tiazona velha, porque agora eu já tô virando uma tiazona velha. Eu tenho 28 anos e nem eu acredito nisso. Eu uso essa aqui, da Mari Maria, e o meu tom é o caramelo. E essa base já tá no fim do tacho, mas a gente sempre consegue pegar mais um tequinho. Eu não uso muita, porque eu não gosto de uma pele carregada. Até porque a minha zona T, como eu disse, ela é oleosa, o creme segura, mas ele não é milagroso, né? Se eu botar 37 camadas aqui em cima, vai derreter meu nariz e vai ficar com cara de maquiagem velha. E eu preciso que essa maquiagem dure a tarde toda por conta das fotos. Eu gosto muito de usar esse pincel retinho aqui pra espalhar a minha base. Curiosidades. Eu tenho dislexia, então eu esqueço o nome das coisas. Ou troco o nome das coisas. Às vezes eu acho engraçado, às vezes me irrita, depende muito do mood do meu dia. No geral, eu fico estressada. Eu tenho 2 gatos. O Bartolomeu, que é um gato laranja, belíssimo. Espera que eu vou mostrar ele pra vocês. Esse aqui é o Bart. Oi, gente. Olha lá. Oi, galera. Eu sou o Bartolomeu, um senhorzinho dos meus queridos 12, 13, 45 anos. E aí, não gosto de mais não. Acabei de passar a base. Meu segundo filho é o Frederico, que daqui a pouco ele vai vir aqui, ele vai fazer essa questão de se autoaparecer. Geralmente de ré, com o rabinho levantado, ele adora. Moro em Curitiba, vivo em Curitiba, nasci em Curitiba
E sinceramente o único lugar para qual eu me mudaria é Salvador, mas eu não tenho essa, possibilidade nesse momento, mas eu sou apaixonada por aquele lugar, apaixonada. Vocês já foram? Se não foram e puderem, por favor, conheçam. Agora eu vou vir com o meu corretivo, que é, sei lá, uns 4 tons mais claro que a minha pele. Esse aqui da Kiko. Não precisa ser da Kiko, tá? Pode ser qualquer um. Ele só tem que ser um tom ou 2 ou 3 mais claro que a sua pele, dependendo do quanto você gosta do seu rosto marcado. Eu gosto dessa área do olho mais marcada. Tudo que é claro vai iluminar, tudo que é escuro vai afinar e contornar. Então a gente vai passar isso aqui abaixo dos olhos, no meio do nariz, aqui, só até na metade, uma bolinha, um i de ponta cabeça. Aqui no pé da galinha. Tá vendo que eu não tô mergulhando meu pincel de volta aqui dentro? Porque é suficiente. E aqui no queixo. Ah, você passa na testa? Não, porque meu cabelo fica na testa, ninguém vê. Às vezes eu esqueço até de passar base. Vou dar um tempinho pra isso aqui dar uma secadinha pra eu começar a espalhar. Eu gosto de usar esponjinha um pouquinho úmida, então é um. Agora que deu um tempinho, vou vir dando batidinhas e espalhando ela no lugar dela mesma, sem ficar levando essa esponjinha pra muito longe. Talvez o Frederico não apareça mais, porque ele tá dormindo. Mas terão outras oportunidades de eu apresentar ele para vocês. Talvez você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, porque você viu algum vídeo meu que viralizou por conta da prótese, e a maior curiosidade da sua vida atual seja o motivo de eu ser amputada. Eu vou te contar, mas eu queria começar me apresentando primeiro para você entender que eu tenho uma história, que eu sou uma pessoa e que eu não sou só uma curiosidade. Mas agora eu vou contar para vocês. Eu tive uma espécie de câncer. E aqui eu abro uma adendo muito particular. Tive um nódulo muito agressivo que ainda é estudado e não tem exatamente uma definição de tumor ou câncer. Ele sempre foi tratado como câncer, porque ele é muito agressivo, até mais agressivo do que o próprio câncer, porque ele cresce muito rápido. E caso não removido da parte onde ele se instalou, ele rompe. Rompe o quê? Rompe onde ele tiver. Rompe pele, rompe músculo, rompe barriga, rompe a língua, rompe o músculo. Ele rompe, ele rasga, ele cresce. É muito parecido com aquela doença elefantíase, que conforme vai crescendo, ela vai, tipo, tomando conta do corpo. O nome da doença que eu tive se chama desmoide. Eu digo que eu tive, mas eu ainda tenho, porque é uma célula que vai morrer comigo, porém ela não tá ativa nesse momento. E por que que eu amputei? Vou ter que voltar lá no começo para explicar para vocês, porque realmente não é uma história muito simples. Eu estou passando contorno e não expliquei como é que passa, né? Eu uso aqui na maçã, aqui em volta do nariz para dar uma afinadinha e só. E também a mesma coisa, esponjinha. A diferença é que esse aqui eu não espero muito tempo secar, porque é um corretivo mais grossinho, porque ele é de pasta, de porque ele é de bastão, e aí ele é mais oleosinho, então eu gosto de assentar mais rápido. Fui atropelada quando eu tinha 8 anos de idade por um cara bêbado dirigindo uma bicicleta. E seria absurdamente cômico se não fosse trágico. O ponto é que, a partir desse acidente, o meu quadril começou a inchar muito, muito mesmo. Mas, pela idade que eu tinha 8 anos de idade, quase 9, eu escondi da minha avó, porque eu tive medo. A minha avó era uma pessoa do mal? Não. Uma pessoa agressiva? Não. Mas eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. E eu tive medo do que aconteceria se eu contasse, tipo, de me levarem no médico, de eu ter que andar de ambulância. Eu tinha medo de várias coisas assim. O blush só aqui na massazinha, não aqui, pra não parecer uma palhaça, mas aqui em cima, perto das têmporas. E vamos subindo aqui, ó. Fazer um tchanzinho aqui
e a ideia é ir puxando pra cima, pra dar um puxandinho pra cima. Em algum momento específico, a minha avó viu que estava inchado, né, o meu quadril, e estava muito inchado, eu era muito magrela, então estava extremamente desproporcional, assim. Fomos para o hospital, fizemos alguns exames e o diagnóstico foi, que era uma massa. Não tinha exatamente uma definição nesse primeiro momento, era só uma massa. Eu fui num hospital aqui de Curitiba, chamado Hospital Evangélico, com um ortopedista específico, que eu não vou falar o nome porque ele não merece palco. Durante essa primeira cirurgia, aconteceu um erro médico e o médico cortou o nervo ciático da minha perna. Ah, mas por que que ele cortou? Ele é doido? Sim, mas naquele momento ele disse que era necessário porque o tumor, né, o nódulo, a massa, estava envolvida ali no nervo ciático da minha perna e com isso, como consequência, eu perdi o movimento do meu pé e a sensibilidade. Então, eu comecei a usar muletas com 8 anos de idade e uso elas até hoje. E aí o que aconteceu? Alguns meses depois, esse nódulo voltou. Não no meu quadril, mas atrás do meu joelho. Voltamos para o médico. Eu tinha feito biópsia e a biópsia deu o laudo de tumor de desmoide. O que que era isso naquela época, quando eu tinha 8 anos, há 20 anos atrás? Não tinha muitos casos no Brasil desse tumor e as pessoas não entendiam exatamente o que que ele fazia, como ele surgia, por que que ele crescia ou, enfim, diversos fatores. E foi aí que eu comecei a virar uma cobainha. Então, todos os nódulos que saíam do meu corpo iam para estudo e meio que eu tinha que só ir arrancando conforme eles cresciam. E com o tempo, isso foi mastigando muito a minha perna. Eu fiz mais de 40 cirurgias. Foi um processo muito longo. Eu saí do hospital evangélico, acho que com 14 ou 15 anos, alguma coisa assim, eu não lembro. E por que que eu saí desse hospital? Porque em algum momento específico eu fui para alguma consulta, né? Já tinham acontecido várias coisas dentro desse período. Passei por diversos erros médicos dentro desse processo. Meu médico era um negligência, um ortopedista que cuida de um tumor que deveria ser cuidado por um oncologista. Então, já só aí já se autoexplica o caos que tudo foi. Agora eu vou vir pro pozinho. Eu adoro usar esse pozinho mais claro para a área dos olhos, por aquilo que eu já ensinei, né? Iluminar. Principalmente porque eu vou fazer fotos hoje. Então, eu tenho um pozinho solto e um pincelzão bem fofinho. Vou pegar bastante desse pozinho aqui e eu vou aplicar só aqui embaixo da área dos olhos, dos dois lados. Tá vendo que tá bem mais claro? É isso que eu gosto. Talvez o Frederico tenha lambido esse pincel, hein? Tá molhado. Dos dois. E vou pôr também um taquito aqui embaixo. Só pra dar uma marcadinha na mandíbula. Por conta da foto. Essa não é uma coisa que eu faço nas minhas maquiagens do dia a dia. Esse aqui embaixo, o dos olhos eu faço assim. Feito isso, eu vou deixar do jeito que tá e vou ir para a área dos olhos. Fui para a minha consulta do dia a dia normal, ali eu fazia um acompanhamento mensal. Chegando no hospital, entrei na sala do meu médico, tinha outro médico no lugar do meu médico, que me olhou e disse: Olá, vamos fazer a sua amputação. Até então, eu nunca tinha ouvido a palavra amputação direcionada a mim. Então eu tive um choque muito grande no primeiro momento de como assim amputação? Porque na minha cabeça, se eu tinha tratado a perna por tantos anos e foi um tratamento bem dolorido, bem invasivo, era como se eu tivesse sido boba aquele tempo todo. Então por que que não fez a amputação antes? Dito isso, vamos fazer o olho. Eu tenho essa paletinha aqui, que ela é de correção de sobrancelha, na verdade, eu acho. Paleta de pó, uma paletinha de pó. Eu gosto de usar ela aqui no olho, eu gosto de fazer marronzinhos e tudo mais. Então vamos fazer um marronzinho e tudo mais. Vou pegar esse pincelzinho aqui, que é um pincelzinho bem macio. Vou pegar esse marrom mais escuro que tem aqui. Pegar bastante, dar uma batidinha na minha mão. E vamos vir aqui do final pra ponta. A gente vai marcar bem isso aqui pra ficar
com um olhar mais profundo, por conta das fotos. Eu uso um marrom mais clarinho para o dia a dia, mas para as fotos eu vou arriscar esse marrom mais escurinho, assim, para dar uma profundidade no olhar, até porque eu tô quase sem cílios, porque eu fiz alongamento de cílios e eu arranquei num dia que me deu enxaqueca e eles ainda estão crescendo, olha, mas eles estão minúsculos. E aí, né, eu falei pra minha mãe que eu não queria mais ficar na sala daquele médico, que eu estava passando mal, que eu estava nervosa e tudo mais. A minha mãe me tirou da sala do médico e eu falei pra ela que de forma alguma eu faria a amputação e que ela precisaria fazer alguma coisa, porque eu não ia aceitar amputar. E foi aí que a saga toda começou, ou melhor, recomeçou. Nós fomos para muitos hospitais aqui de Curitiba, muitos. Não vou citar todos assim, mas fomos em vários hospitais a tentar para tentar uma segunda opinião do que daria para ser feito. E todos os hospitais que nós fomos, sugeriram a quimioterapia. A minha perna já estava com muitos nódulos, já tinham partes que estavam rasgadas, eu estava usando faixa no joelho porque sangrava, saía pus, era uma coisa horrorosa. E aí, eh, hã, vou passar agora esse marronzinho. Esse aqui mais escuro também vai entrar aqui no cantinho, mas eu não vou espalhar ele bem pra cá, vai ficar só no cantinho. Que foi, Bart? Vocês conseguem ver? Ó, dá pra sentir que ele dá um negócio? Não sei se dá também, às vezes eu tô doida. E aí começou a saga, né, diversos hospitais, biriri barará. Todos os hospitais que sugeriram a quimioterapia não queriam, ou melhor, não podiam ou não eram autorizados pelo SUS. Todo o meu tratamento foi feito pelo SUS, é até hoje. Eles não eram autorizados a fazer essa medicação em mim, visto que eu era menor de idade. Existiam muitas contraindicações e, enfim, foi quase um ano nesse processo de médico pra cá, médico pra lá, e ninguém queria me atender, e o meu câncer e o meu nódulo crescendo cada vez mais e assustando cada vez mais a minha família, até que eu caí de paraquedas no Hospital Erasto Gertner, que todo mundo aí já deve ter ouvido falar, porque é um hospital, especializado em câncer e tem excelência em tratamentos, né. Chegando no Erasto, eu passei com um ortopedista e um oncologista. Tivemos uma conversa muito sincera, me explicaram sobre toda a minha situação e disseram: "Temos uma medicação aqui que não é exatamente para esse tipo de câncer, mas a gente pode tentar chegar lá e ver o que que dá". Tentamos, fiz 1 ano e 1 mês de quimioterapia, foram 13 meses no total, fazendo quimio toda quarta-feira, no período da manhã, todas as semanas, era uma quimio bem baixa, no caso ela era a branca, né. E chegamos na conclusão de que não melhorou. Ela estacionou um pouquinho ali o crescimento do câncer, mas ele já estava muito evoluído, então não foi uma melhora tão significativa quanto gostaríamos. Nisso eu já estava ali com os meus 16, quase 17 anos. E ficamos um período ali observando o nódulo, vendo como é que crescia e meio que fazendo paliativos. Em um determinado momento, voltei para o hospital e o meu ortopedista, que é um ortopedista, ele falou para mim que não teria outra saída a não ser a amputação de fato. Agora a gente vai passar o delineado. Aí o médico me falou que realmente a melhor opção era a amputação e me deu um tempo para ir para casa pensar sobre aquilo. Foi numa consulta que eu estava. Não lembro se estava com a minha mãe ou com meu avô, eu acho que era com meu avô. Lembro que a pessoa que estava comigo chorou bastante também na sala do médico, porque não era o que a gente queria escutar de fato, né. Não que tivessem outras muitas opções, porque minha perna realmente estava bem debilitada, mas a gente estava ali esperando, sei lá, talvez um milagre, não sei. E aí fui pra casa e eu passei quase 6 meses sem voltar no médico. Foi o maior período da minha vida, depois da doença, que eu fiquei sem ir no médico.
até aquele momento. E aí, em algum dia específico, eu decidi, só decidi. Falei: "Ah, eu quero fazer a amputação". Eu não podia fazer várias coisas que eu gostava muito de fazer, tipo entrar na piscina, porque eu tinha aquela ferida aberta na perna, não podia tomar sol, porque eu tinha aquela ferida aberta na perna, e eu não usava roupa curta, porque as pessoas especulam muito, né, vocês bem sabem o quanto as pessoas adoram especular sobre corpos diferentes, fora do considerado normal, né, padrão. E aí, enfim, voltei no hospital para conversar com o médico e falar sobre a amputação de fato. Falei que eu queria mesmo fazer a amputação, tinha mudado de ideia, que a melhor opção, sei lá, seria tentar viver um pouquinho que desse, porque tinha um risco, um pequeno risco, mas na verdade não era tão pequeno, mas tinha um risco de tirar a perna e o câncer, que já não se sabia por que chegou, decidi espalhar para o resto do corpo, já que ali era onde a raiz dele estava instaurada. Por isso o medo de todo mundo, né? Por isso não foi a primeira opção desde o começo e tudo mais. Mas existia essa pequena, grande possibilidade dele decidir passear pelo resto do meu corpo. E aí eu falei que eu queria cometer essa loucura de tentar esse risco, porque vai que não voltasse, né? Aí eu ia poder conseguir viver alguma coisa da minha vida. E aí ele pediu autorização, né, de família e barará e coisas, porque eu ainda era menor de idade. Eu tinha total certeza de que a minha família não autorizaria naquele momento. Hoje a minha família já é bem de boa com isso, mas naquele momento existia muita religião envolvida e coisas do tipo. Então, eu decidi fazer isso sozinha. Decidi não contar para minha família nesse primeiro momento, e eu passei um bom período fazendo exames pré-operatórios. Eh, e assim que eu fiz os meus belíssimos 19 anos de idade, foram muito tempo, foi muito tempo de exames e terapia e conversar com psicóloga para saber que era isso que eu queria mesmo, mas essa decisão, ela ficou escondida e guardada só comigo mesmo e com alguns médicos específicos e com a minha terapeuta. E aí, quando ela deu o ok, a gente marcou a cirurgia. Minha cirurgia foi marcada para o dia 14 de novembro de 2016, eu acho. É, 2016, que vai fazer 10 anos. Sim, depois de estar marcada a cirurgia, eu fui contar para minha família. Uma de cada vez, cada uma de um jeito. As pessoas que eu tive mais carinho para contar naquele momento foram os meus avós, mas eu contei para minha mãe, eu contei para minha mãe por telefone. Eu me arrependo muito disso, ela passou muito mal. A gente estava meio brigado na época. E, enfim, fui contando pro resto dos parentes, que eram meio aleatórios e tudo mais. Mas eu lembro que quando eu fui fazer a cirurgia, ninguém quis ir comigo, porque todo mundo achou que eu ia morrer. E foi uma amiga de época de escola comigo. Vou deixar uma foto aí, que a gente fez lá no hospital um dia antes da amputação. Eu adoro essa foto. E basicamente foi isso. Fiz a cirurgia. A cirurgia naquele momento foi um sucesso. Tive algumas complicações, precisei ficar internada por mais tempo, porque eu tenho alergia ao fio do ponto, e aí os pontos abrem, tudo para ajudar, né? Mas fiquei um tempo lá internada, eu acho que eu fiquei 30 dias internada, tive alta, e, para surpresa de todos, o câncer nunca mais voltou. Desde então eu faço acompanhamento. Eu tenho outros problemas ali relacionados à minha endoprótese, né? Que quando eu fiz a amputação, eles tiraram meu osso e colocaram uma prótese interna no meu fêmur para eu ter essa alavanca para conseguir usar a prótese. Mas aí eu gravo um vídeo falando só sobre essa endoprótese, que ela é uma particularidade e seria ali a parte 3 do meu tratamento. Não precisa entrar nisso. E é isso, galera. Vou fazer 10 anos que eu sou amputada. Já fazem 20 anos que eu uso muleta. Por isso, vocês falam e ficam muito impressionados sobre o meu equilíbrio, mas fazem 20 anos que eu me equilibro num pé só. Apesar de eu ter tido outro pé por mais tempo, ele nem conseguia tocar no chão. Dentro desse período todo, eu me descobri uma mulher lésbica.
Já fui casada assim, juntada, né? Já morei junto com dois homens. Primeiro um, acabou, depois o outro. E hoje eu moro com a minha noiva. Me considero uma mulher extremamente sapatona, não gosto de homens. Ah, mas já foi casada com homens. Você vai me julgar? Você aí que gosta de um feio? Aí eu vou passar um blush agora. Ah, já passou um blush? Já passei um blush, mas vou passar outro. Esse aqui, ó, que eu ganhei da Hari Beauty. Acabei de tirar da caixinha. Olha que linda essa embalagem. Que tudo. Vamos passar agora, ver se vai ficar muito, muito ou não tão muito. Aqui, molhar e limpar a minha tatuagem. Que eu gosto dela bem visível. Agora eu vou pegar um negócio novo que chegou aqui em casa que eu nunca usei. A Shein me mandou várias sombras em pó, olha aí. Ou várias sombras em bastãozinho, são meio iluminadoras. E aí eu vou usar uma pra botar aqui no cantinho do olho. Não sou acostumada a gravar assim, eu devo ter mostrado tudo errado. Primeira vez que eu gravo deitada. Cremosinha. E ela é bem brilhante. Agora eu já sujei ela com o que tava na minha mão. E aí eu vou pôr só aqui no cantinho. Olha que fácil e que básico. Tirei aqui, tirei aqui. Dos dois lados. Ai, só sujou o olho. Sim. Aí eu vou pegar a minha vela da minha mão. Tá vendo? Só pra não ficar tão marcado. Viu como dá um negocinho diferente? Talvez eu esteja maluca, mas eu sinto que dá. E agora, por último, mas não menos importante, vamos finalizar com a boca, que esse vídeo já tem 37 dias e não acaba nunca. Vou usar esse lip oil, que eu também ganhei da Hari. Mas antes do lip oil, eu vou passar um contorno na boca. Pra você que tá me conhecendo agora, eu amo contornar a boca. Só preciso apontar. Apontei aqui. Sim, uma boca contornável bem, sabe? E agora o lip oil em cima, que é bem um tomzinho de boca. Vendo que dá um super chance? E é isso, a ideia daí vai ser trazer esse cabelito bem aqui assim, sabe? Dar uma modelada e logo mais vocês vão ver o ensaio pronto. Obrigada por terem ficado até aqui. Espero ter esclarecido muitas das suas dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, guardem para vocês. Mentira, podem comentar aqui que se vocês não se passarem, eu respondo. Se vocês se passarem, daí eu bloqueio, né? Tá bom? Beijinho.